a todos, sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Esperança. Nossa oração é para que você saia daqui hoje edificado, conhecendo mais a respeito de Jesus. E se você ainda não conhece esse Evangelho, que você possa conhecê-lo hoje, que possa mudar a sua vida radicalmente, trazê-lo da morte para a vida. Nós temos aqui atrás esses panfletos, ok? Isso que foi feito há algum tempo já, e temos bastante deles ainda. Isso aqui é para você, que é visitante, levar para casa e entender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, né? Mas também para você, que é frequentador ou membro da nossa igreja, poder levar e evangelizar também aqueles seus conhecidos, né? Então, você pode pegar quantos você quiser, estão ali. A gente recomenda que você leve 10, 15 de vez, né? E quando acabar, vem e pega mais, tá? Eu costumo deixar na porta do carro, né? Então, sempre que alguém pede alguma coisa, já dou o panfleto também. E já deixo ali para qualquer pessoa alguma pessoa que eu tenho amizade, alguma coisa, também já posso entregar para essas pessoas, né? Está sempre disponível, ok? Também nós temos esse papelzinho aqui, deixa eu explicar o que é. Isso aqui é para você poder também manter em oração as pessoas que você está compartilhando o Evangelho, né? Faça contatos, compartilhe o Evangelho com as pessoas com quem você convive, no trabalho, vizinhos, nos estudos, na família, né? E aqui você pode colocar o nome dessas pessoas que você está aí compartilhando o Evangelho para lembrar de orar por elas, né? E você pode deixar dentro da sua Bíblia, pode deixar na sua geladeira, não dentro da geladeira, né? Na porta. Coloca um imãzinho em cima para você ficar sempre vendo ali as pessoas que você está compartilhando o Evangelho e lembrando delas, ok? E aí, o último passo que a gente coloca aqui é convide, né? Convidar para a igreja não é evangelizar, mas também faz parte. Evangelismo você convidar para a pessoa vir aqui ouvir o Evangelho e também ter comunhão conosco, né? Então é isso, faça contatos, anote os nomes dos contatos e ore por eles e convide, né? Convide para a igreja, para os grupos caseiros, para qualquer outra reunião informal que nós tivermos, para essas pessoas terem contato com o corpo de Cristo, ok? Está ali atrás, você pode pegar depois do culto. Se você também aí está nos visitando pela primeira vez, né, ou uma das primeiras vezes, converse conosco também, né? Se tem dúvidas sobre aquilo que está sendo ensinado, sendo pregado, fale conosco, certo? Vamos ler então de novo lá Gálatas 6, dos versículos 6 a 10. Hoje nós vamos falar sobre semeando para o Espírito e colhendo para a vida. Estamos chegando aí no final da nossa série de pregações positivas em Gálatas, que é exatamente o título, deixa eu lembrar, a igreja sendo firmada no verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Será que existe um verdadeiro Evangelho? Existe, né? É isso que nós estamos estudando, nós estamos vendo aqui domingo a domingo, o que é esse maravilhoso Evangelho de Jesus. Vamos ler então Gálatas 6 a 10 de novo, que diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui agora. Nós sabemos que o próprio fato de estar aqui, Senhor, já é trabalho do Teu Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Senhor, porque Tu abriste um dia nossos ouvidos, Senhor, para ouvir esse Evangelho, entendê-lo, e nos desse fé para crer, Senhor. Se alguma pessoa aqui, Senhor, ainda não conhece o Teu Evangelho, que possa ter os ouvidos abertos hoje, em nome de Jesus. Que haja restauração de vida, que haja um novo nascimento. E continue edificando a Tua igreja, Pai, e glorificando o Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa semana agora começou a Copa do Mundo, né? Estávamos falando disso no carro. E o sonho de todo jogador é jogar um dia a Copa do Mundo. O brasileiro, então, né, mais difícil ainda. E se você perguntar para um jogador de futebol, né, o que ele fez para chegar no mais alto patamar de um jogador de futebol, que é jogar uma Copa do Mundo, ele vai dizer, olha,
Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Eu me esforcei, eu acordei cedo, treinei muito. Na verdade, todo jogador que está na Copa do Mundo foi plantar para um dia colher o que ele está colhendo hoje. O craque da Copa, o maior jogador de futebol do mundo hoje, Cristiano Ronaldo, começou a carreira aos 9 anos de idade, né? Numa ilha lá de Portugal, Ilha Madeira. Ele era de um bairro pobre, mas sempre se esforçou desde criança. Problema de alcoolismo em casa, pai doente. Ainda adolescente foi para Porto, onde começou ali realmente a sua carreira, né? Ainda adolescente, então não surgiu do nada. Não surgiu do nada. E existem jogadores que dizem que, colegas dele, né, que dizem que ele chega em casa depois do treino e vai treinar mais um pouquinho. Né? Como dizia minha avó, né? Nada cai do céu nesse sentido de trabalho. Né? Dinheiro não dá em árvore. Você precisa investir, você precisa plantar para poder colher. E esses jogadores sabem muito bem porque eles plantaram e todo o sacrifício que eles fizeram. Certa vez, Ronaldinho Gaúcho, perguntado sobre como que ele batia a falta tão bem, né, essa habilidade em comum que ele tinha, ele disse assim: olha, eu não sou um ET, eu só treino muito. Bom, sabemos que o Ronaldinho Gaúcho, antes dos 30 anos, já não estava no ápice da carreira, né? Ele não é todo esse exemplo aí que o Cristiano Ronaldo é. Mas ele também colheu o fruto de um treinamento. Né? E é assim que é a vida. Nós colhemos aquilo que plantamos. E é isso que Paulo está falando nesse texto para nós hoje. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Essa é uma lei universal. É uma lei tão certa como qualquer lei da física. Como a lei da gravidade, por exemplo. Como a lei da inércia. E Paulo aqui usa uma lei da agricultura. Quer dizer, uma realidade espiritual. Que Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. O agricultor sabe muito bem, né? Se o agricultor, ele sabe se ele plantar tomate, ele vai colher tomate. Se ele plantar melancia, vai colher melancia. Se ele plantar abacaxi, ele vai colher abacaxi. E o homem é muito bom em plantar abacaxi, né? O homem gosta de plantar e colher abacaxi, né? Se tem uma coisa que o ser humano gosta de fazer é descascar abacaxi, né? E por causa disso, Paulo está dizendo, muito cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que a gente plantar, isso a gente vai colher. É uma lei da agricultura, mas é uma lei que reflete uma verdade espiritual e moral. Mas nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós devemos plantar para o Espírito. Poderíamos colocar que é o nosso dever. Muito bem, é o nosso dever, de fato é. Mas nós não temos escolha. Nós somos discípulos de Cristo e nós, como discípulos de Cristo, semeamos para o Espírito. É algo sobrenatural, mas que no novo nascimento começa a ocorrer de forma natural em nós. E por isso eu quero trazer 4 pontos para nós aqui hoje, a respeito disso que Paulo fala. Que aquele que planta para a própria carne, ele colhe corrupção, mas o que planta para o Espírito, colhe a vida eterna. E como que nós podemos, então, semear para o Espírito, para colher a vida eterna? Como diz aqui nosso título de hoje, semeando para o Espírito e colhendo para a vida. No texto que nós lemos, nós podemos ver 4 pontos. O primeiro nós devemos cuidar e compensar, ou recompensar aqueles que se fadigam na palavra. Por quê? Porque nós estimamos a palavra de Deus. Então, se nós estimamos a palavra de Deus, nós vamos cuidar e recompensar aqueles que estão se fadigando no ensino da palavra. Aquele que alimenta, ou aqueles que alimentam a igreja com a palavra de Deus. Nós devemos também temer a Deus, porque de Deus não se zomba, e saber que existem consequências para todo ato que nós fazemos. E devemos deixar de plantar as sementes para a nossa própria carne. E por último, nós devemos perseverar em fazer o bem, em especial a família da carne. Então vamos começar com o primeiro ponto. Nós devemos cuidar dos que ensinam a palavra de Deus, porque nós estimamos a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, os que semeiam para o Espírito cuidam dos que ensinam a palavra de Deus, porque
a estima, como diz ali no verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Bom, esse versículo pode ser entendido como participar nas coisas boas é o fruto da correção daqueles que instruem. Nos versículos 1 a 5 nós lemos, principalmente o versículo 1, que diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, nós podemos entender que esse versículo 6 está falando, olha, você ensinou, alguém foi instruído. E esse que instruiu agora também vai te fazer participante do fruto dessa correção. Vocês vão viver juntos aquilo que foi ensinado. E esse fruto bom, essas coisas boas que foram ensinadas e que agora são vividas, aquele que instruiu também deve viver. E se compartilhar, a palavra ali usada é compartilhar dessas coisas boas. E de fato, essa é uma interpretação que faz sentido no decorrer do texto. Mas a maioria dos comentaristas chamam a atenção que, na verdade, Paulo está aqui fazendo uma mudança de assunto, porque ele está dando as últimas instruções da carta. Então, ele está passando de assunto para assunto rapidamente. E o que Paulo está chamando a atenção aqui, na verdade, é que aquele que recebe os bens espirituais deve compartilhar e receber, ou compartilhar os bens materiais que ele também tem, para sustentar aquele que está lhe ensinando, está se fatigando na palavra. Ou seja, cada cristão individualmente e a igreja como um todo tem o dever de se organizar para o sustento daqueles que se fadigam na palavra da oração. Presta atenção. Aquele que recebe os bens espirituais deve compartilhar e repartir os bens materiais. Deve compartilhar essa prosperidade com aquele que, ou aqueles que largaram todas as perspectivas que tinham de vida, de carreira, para estar se dedicando à oração e à palavra, ao estudo, para poder alimentar os irmãos da palavra de Deus. Por quê? E como foi falado, se nós estimamos a palavra de Deus, nós vamos cuidar daqueles que se dedicam a nos ensinar a palavra de Deus. É algo que vai fluir naturalmente na vida da igreja. O Novo Testamento nos mostra que realmente a igreja deve ter esses homens, e não somente isso, que a igreja deve cuidar desses homens com um amor especial. Veja bem, lá em Atos, como nós estudamos no ano passado, quando foram instituídos os diáconos, o principal motivo que foi instituída a diaconia foi para que homens, os apóstolos e os presbíteros, pudessem se dedicar à oração e estudo da palavra. Lembram disso? Está lá em Atos 6, 2, 3 e 7. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então você vê que, para não serem atrapalhados na administração da palavra, a igreja escolheu homens que administrariam os recursos para ajudar os necessitados da igreja. São 2 ofícios diferentes na igreja. E você vê ali no versículo 7 de Atos 6 que crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. Então Deus abençoou essa decisão. Mas quem que sustentava esses obreiros que se dedicavam à palavra? Paulo fala lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, ou quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Então Calvino nos fala sobre esse tema, dizendo que é desventurado, quão desventurado é defraudar dos meios de sobrevivência aqueles por cuja instrumentalidade nossa alma é alimentada, e recusar uma recompensa terrena àqueles de quem recebemos bênçãos celestiais. Se a palavra for verdadeiramente estimada, os seus ministros sempre receberão tratamento amável e honroso. Um dos artifícios de Satanás é privar de sustento os ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída desse tipo de ministro. Paulo diz que devem ser sustentados aqueles por quem somos instruídos na palavra. É isso que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 6:6.
até onde as necessidades deles o exigem. Os crentes devem consagrar com alegria parte de sua prosperidade ao serviço de mestres piedosos e santos. Que compensação eles podem fazer ao inestimável tesouro de vida eterna que recebem por meio da pregação desses homens. Veja o que Calvino está dizendo aqui. É uma questão de estímulo também. É uma questão de encorajamento, de amor, de honra, de valorizar aquilo que mais deve ser valorizado na vida da igreja, que é a palavra de Deus. Uma igreja que estima a palavra de Deus cuida dos obreiros que cuidam da sua palavra. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui. Depois da disciplina que cada crente recebe quando peca, como os versículos 1 a 5 ele mostra, ele deve valorizar aquele que instruiu, que corrigiu. Porque são homens que estão ali, valorizando a palavra e dedicando a sua vida para alimentar a igreja com a palavra de Deus. Portanto, ao cuidar e sustentar os que nos sustentam espiritualmente pelo ensino da palavra, nós plantamos semente para o Espírito, que nos levarão para a colheita na vida eterna. Pois esse é o cuidado de quem ensina a palavra de Deus. Então, se nós queremos semear para o Espírito, nós devemos cuidar daqueles que nos ensinam a palavra. Uma observação aqui importante. Nós vemos tempos aí que muitos falsos mestres usam da fé para fazer comércio, né? Nós sabemos disso. Paulo já tinha que se defender disso. Ele dizia, nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus, mas em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo, há 2.000 anos atrás, já tinha que se defender desses mercadores da fé. Então, por isso que eu não fico bravo quando alguém diz assim, esses pastores são tudo uns ladrões. Cara, eu não consigo ficar bravo porque é o que a gente vê por aí. A pessoa que não conhece o evangelho, que não conhece uma igreja séria, uma igreja saudável, ele tem essa imagem e não tem como escapar. Você liga a televisão, está lá um pastor pedindo dinheiro o tempo todo. Aí você vai ver a vida desses pastores, são bilionários. Bilionários. Sócios mestres estão aí, sempre estiveram desde a época de Paulo. Mas nós não podemos, por causa dessas pessoas que deturpam a palavra de Deus, dessas pessoas que fazem mal ao evangelho, eles colherão o que estão plantando. Eles estão colhendo para a própria carne, eles vão colher corrupção. Deus vai tratar com eles. Mas nós não temos nada a ver com isso. Se você deixa de dizimar ou ofertar e ajudar a sua igreja local, seja você congrega aqui em outro lugar, por causa desses pastores falcatruas que tem por aí, meu irmão, você está em pecado, porque a igreja de Cristo de verdade não tem nada a ver com esses homens. Absolutamente nada a ver com esses homens. Então, não use isso como desculpa. Não use isso como desculpa para ficar longe da igreja ou para deixar de ajudar aqueles que estão se dedicando ao trabalho da igreja. Deus tem os seus servos fiéis. Deus tem os seus servos fiéis. E nós devemos honrar essas pessoas. Em segundo lugar, os que semeiam para o Espírito temem a Deus. Não vos enganeis, que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Zombaria aqui é colocada como uma atitude de desprezo, né? É olhar para Deus com falta de temor, pensando, eu posso fazer o que eu quiser, as suas leis não são assim tão sérias, não vai haver consequência do que eu vou fazer. Essa é a zombaria que Paulo aqui está se referindo. Essa falta de temor, essa falta de consciência de que talvez você seja um imoral e não liga o que a lei de Deus diz. Ou talvez você seja um religioso, um fariseu, e não liga da sua falta de sinceridade de coração, de temor de Deus. A consequência, o que Paulo está falando aqui é isso, não zombe de Deus. Não olhe para Deus com desprezo, não olhe para suas leis com desprezo, você vai colher o que você plantar. É a lei da semeadura e da colheita, né? Tudo que homem plantar, tudo que homem semear, isso ele se fará. O que plantar, ele vai colher. É conhecido também como a lei do grande retorno, né? Como eu estava falando, se nós plantamos milho, nós vamos colher milho. Se plantar pepino, vai colher pepino. A gente não tira fruto diferente da semente. O fruto é determinado pela semente. E aquilo que você está fazendo hoje é uma semente que vai dar uma consequência no futuro. E essa lei
é uma lei espiritual e moral, acima de tudo. O universo todo é regido por essa lei. Como eu falei, às vezes a física, às vezes a agricultura, mas a nossa vida moral e espiritual também. Tim Keller nos diz que essa lei do retorno é tão irrefreável no campo moral e espiritual quanto no da agricultura. Deus não se deixa zombar, ou seja, não se pode tratá-lo com leviandade. Quem semeia para a carne, da carne colherá ruína. Isso não quer dizer que Deus esteja sentado no céu à procura de alguém contra quem se vingar em razão de quaisquer menosprezos ou insultos. A imagem da semeadura colheita indica que o processo de consequências morais é muito mais natural e orgânico do que isso. A referência de Paulo à agricultura natural indica que o universo moral tem processos. O pecado contra Deus cria tensões no tecido do universo moral e espiritual. O pecado tem consequências. A Bíblia nos ensina sobre a inevitabilidade da lei da semeadura e da colheita. Vários versículos falam sobre isso. Jó 4:8, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Isaías 8:7. O que semeia a injustiça, cegará males. Provérbios 22:8. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Essa é uma lei que rege toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E presta atenção aqui no que fala Oséias 8:7, semeiam ventos e cegarão tormentas. Aquele que planta tempestade, ou colhe vento, né? Ou aquele que planta vento, colhe tempestade. É isso? É isso mesmo. Você vai plantar um pouquinho e você pode colher muito mais daquilo que você plantou, no sentido de quê? Das consequências aterradoras daquilo que você espontaneamente cometeu. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe, poxa, mas eu cometi só essa coisinha e olha tudo que está acontecendo agora. Plantou o vento, colheu a tempestade. A Bíblia fala sobre isso. É uma lei irrefreável. E nós devemos temer a Deus. Devemos temer a Deus. E pensar muito bem nos nossos atos. Tudo aquilo que fazemos. Portanto, o segundo ponto é esse. Quem quer semear para o Espírito, a fim de colher vida eterna, deve temer a Deus e levar a sério as consequências do que planta. Então, primeiro ponto, devemos cuidar daqueles que ensinam a palavra, porque nós estimamos a palavra. Em segundo lugar, nós devemos temer a Deus e levar a sério as consequências daquilo que a gente planta. Em terceiro lugar, os que semeiam para o Espírito deixam de plantar para a própria carne. Diz lá o versículo 8. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No capítulo 5, Paulo fala que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Lá Paulo coloca o Espírito contra a carne num campo de batalha. Elas estão guerreando, elas são opostas. Aquele que você alimentar mais vai vencer essa guerra. Agora aqui Paulo, ele compara a carne e o Espírito a uma propriedade rural, onde há dois campos. E você vai plantar um deles. A vida cristã é assim. Se nós plantamos para a carne, nós colhemos corrupção. Se plantamos para o Espírito, do Espírito colhemos vida. A palavra corrupção aqui é a mesma usada lá em Atos 13:35, quando Paulo remete a Salmo 16:10. Não deixará que o seu santo veja a corrupção. Uma profecia que se cumpriu em Cristo quando Jesus ressuscitou. Por quê? A sua carne não foi deteriorada. O que Paulo está falando aqui de corrupção não é simplesmente o ato de corrupção, mas é a consequência do pecado. É a deterioração, é a morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo, você colhe para a própria carne, você vai colher morte. Você colhe para o Espírito, você vai colher vida. É, na verdade, aqui, uma escolha que você faz entre a morte e a vida. Você está plantando para si mesmo, autojustificação, mérito próprio, pensa só em si mesmo, egoísmo. O fim de tudo isso é morte. Mas se você colher ou plantar para o Espírito, você vai colher vida. Agora veja, que as obras da carne, elas já são más por si próprias.
Vamos pegar lá em Gálatas 5, onde nós estudamos nas semanas passadas. 5:19 diz que as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Veja que esses atos em si já são coisas terríveis. Só que eles não ficam apenas nos atos. Esses atos ainda têm desdobramentos, eles têm consequências. Veja só a prostituição, impureza, lascívia, todo tipo de promiscuidade, as doenças que isso traz. Nós vivemos numa sociedade hoje sem valores morais nenhum. Nós vemos mães que têm um filho de cada pai e essas crianças aí crescendo sem referência nenhuma familiar. As estatísticas mostram que 80% dos criminosos não foram criados pelos pais. 80%. Falta de referência paterna. Por quê? Por causa desse tipo de vida. Uma sociedade que está totalmente prostituída, totalmente imoral. O próprio fato de fazer isso já é triste em si. Mas olha as consequências que tem para a vida das pessoas e da sociedade toda. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, separações, brigas. Vivemos hoje num país totalmente dividido. É obra da carne. Obra da carne que tem suas consequências. A sociedade tem implantado isso e está colhendo as consequências. Agora, veja o fruto do Espírito. Tudo do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É interessante que o fruto do Espírito, mais uma vez, além de ser algo que não surge de nós, mas que é sobrenaturalmente colocado em nós pelo Espírito Santo, o próprio fruto, como diz a palavra, já é o resultado. Ora, quem aqui não quer ter amor, paz e alegria? É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. E como que nós colhemos essa vida de amor, paz, alegria, bondade, mansidão? Semeando para o Espírito. Pois aqueles que semeiam para o Espírito colhem a vida eterna. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nós temos uma escolha a fazer. Semear para a carne e colher morte, ou semear para o Espírito e colher vida. E o fruto do Espírito, quando nós decidimos semear para o Espírito, esse fruto da vida, ele vem naturalmente em nós. Como frutos, ou como um trabalho sobrenatural do Espírito Santo. Mas ele aparece. Mas aqueles que semeiam para a carne, lá em Romanos 1, Paulo diz, olha só, Paulo diz, né, que Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem a seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro. Colhe para a carne, recebe em si mesmo a punição do seu erro. Mas aquele que colhe, planta o Espírito, colhe a vida no Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes diz que, no que concerne as coisas espirituais, só há duas semeaduras. Semeamos para a carne ou para o Espírito. E há apenas duas colheitas. Colhemos corrupção ou vida eterna. Quem semeia para a própria carne não pode colher vida eterna. Quem semeia para o Espírito não pode colher corrupção. A raiz determina o fruto, e não o fruto raiz. Semear para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades desta vida, sem nenhuma consideração pela vida futura. Mas semear no Espírito significa buscar os valores da vida que permanece. Qual é a vida que permanece? É a vida eterna em Jesus. Nós temos duas semeaduras, o Espírito e a carne. A Bíblia nos fala de muitos personagens
que escolheram semear para o Espírito e para a vida, e outros que escolheram semear para a morte. Enoque andou com Deus. Já não era mais porque Deus o tomou para si. José fugiu da imoralidade. E mesmo sendo vendido como escravo, foi feito governador do maior império da terra. E pôde salvar o povo de Israel, o povo de Deus, na época da fome. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele semeava para o Espírito. Não se dobrou diante da estátua do rei. Não se contaminou com as iguarias do rei. E também foi um grande homem de Estado que abençoou o povo de Deus. Agora a Bíblia também fala de alguns que colheram para a morte. Acabe e Jezabel. Idólatras, adoradores de Baal, confrontaram o profeta Elias. E esses colheram corrupção. Jezabel, como você sabe, foi comida por cães. Uma das histórias mais chocantes da Bíblia. Mas ela colheu aquilo que ela plantou. Ela semeou para a própria carne e colheu morte. Ananias e Safira, lá em Atos, eles tinham um campo, venderam o campo, não precisavam ter vendido em primeiro lugar, né? Pedro mesmo falou isso para eles, que é de vocês, não precisavam ter vendido. Agora, no momento que vocês vêm ofertar e escondem um pouco daquilo, dizendo que estão dando tudo, vocês podiam ter ficado com o campo, podiam ter vendido e ter ficado com parte do dinheiro e dizer, olha, nós vamos dar parte do dinheiro, mas vocês mentiram. E no mesmo momento, os dois ali caem mortos. Colheram para a própria carne. Ou melhor, plantaram para a própria carne e colheram morte e corrupção. Portanto, quem quer semear para o Espírito e para a vida, deve deixar de plantar para a própria carne e buscar as coisas que são eternas. Então, primeiro ponto, devemos cuidar daqueles que ensinam a palavra, porque nós estimamos a palavra. Nós devemos temer a Deus e devemos deixar de plantar para a própria carne e buscar as coisas que são eternas. O quarto ponto, os que semeiam para o Espírito perseveram em fazer o bem. Diz lá o versículos 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A colheita requer que nós não relaxemos. A palavra desfalecer aí pode ser entendida como desistir ou relaxar. No sentido de faltar cuidado mesmo, atenção, vontade. Nós não podemos fazer o bem sem comprometimento com o resultado do que vai ser produzido. A colheita é para aquele que é perseverante, cuidadoso, e tanto faz não produz nada. O fazendeiro, ele semeia, e lavra a terra, semeia, planta, mas ele tem que ficar observando, senão há pragas, observando o clima, se o clima está muito seco, muito chuvoso, ele deve ter um cuidado constante, porque se não tiver, a colheita dele talvez nem saia, ou saia totalmente prejudicada. Por isso, determinação e perseverança são muito importantes se quisermos colher aquilo que está sendo plantado. Por isso, Paulo diz, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. A Bíblia nos ensina que há um tempo de semeadura e um tempo de colheita. Mas, entre esses dois pontos, há um período que deve ser de cuidado, de trabalho. As dificuldades acontecem. O Eclesiastes mostra isso. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo determinado para a semeadura e para a colheita. E Salmo nos encoraja dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus frutos. Um encorajamento maravilhoso, porque você sabe que tudo aquilo que você plantou ou está plantando requer um tempo de colheita. E esse tempo, às vezes, é demorado. Esse tempo, às vezes, é angustiante. Esse tempo, às vezes, traz muitos problemas que você nem imaginava. E isso requer perseverança.
Os que semeiam para o Espírito devem perseverar. E existe essa promessa linda na Bíblia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo secarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus frutos. Há uma recompensa para aqueles que perseveram. Há uma recompensa. Por isso, enquanto tiver oportunidade, fazei bem a todos. O que Paulo está dizendo aqui literalmente é: enquanto vocês tiverem tempo, um tempo oportuno, faça agora. Há um chamado à perseverança, mas há também um senso de urgência. Você deve começar a plantar. Você deve começar a fazer o bem agora, se você não está fazendo. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como nós vimos, os diáconos em Atos foram instituídos para cuidar das necessidades dos irmãos da igreja. No caso das viúvas gregas, que estavam sendo negligenciadas na distribuição do pão. Mas também nós devemos cuidar de tudo o que está ao nosso redor. Principalmente as da família da fé. Primeiro, os do lar, depois os de fora. Certo? Isso é uma regra importante. Você, inclusive, a gente pode até retroceder um pouquinho. Né? O primeiro ministério que você tem é a sua família. Né? Marido, mulher, filhos. Depois é a igreja, a família da fé. E depois os de fora. Isso é importante nós lembrarmos, porque nós sabemos que hoje existe muita pressão, até dá para dizer assim, que a igreja deve ter instituições sociais, etc. Ok, é bom que tenha, se puder ter, mas isso deve ser feito pelos irmãos, individualmente. Né? O papel da igreja é cuidar de si mesma para que os irmãos estejam saudáveis para cuidar dos de fora. Nós devemos ser como aquele bom samaritano, não devemos olhar para quem nós estamos fazendo o bem, fazer o bem a todos. Né? A oportunidade se dá naquele momento que cruza o nosso caminho alguém que está em necessidade. Esse é o nosso próximo. Nós vamos ajudá-lo, com certeza. E hoje a nossa sociedade tem muitas e muitas oportunidades para podermos estar ajudando. Mas precisamos lembrar disso. Primeiro, os da família da fé. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se nós não cuidamos de nós mesmos, nós não temos nem autoridade e nem teremos força para cuidar dos de fora. Devemos ser uma comunidade, como diz Hernando Dias Lopes, diaconal. Diaconal. O diácono é um ministro, é um servo, é aquele que serve. E nós temos homens separados para isso na igreja, para cuidar das necessidades materiais uns dos outros, para administrar os recursos que a igreja tem, para distribuir para aqueles que precisam. Mas isso é um papel de todo crente. Papel de todo crente. Você já perguntou para o seu irmão se está precisando de alguma coisa? Tem irmão que não fala, tem gente que é mais tímido, né? Tem gente que não, quando precisa vai lá e fala: irmão, estou com essa dificuldade. Fala para o pastor, para os diáconos, né? Preciso dessa ajuda. Tem irmão que, se tu não for lá perguntar, está passando fome e tu não sabe. Nós precisamos ter esse cuidado. É importante fazer isso. Se você vê que alguém está passando por uma dificuldade ou um período turbulento, vai lá com cuidado, né? Com carinho, fala: irmão, poxa, eu estou orando pela tua vida, tem alguma coisa que eu posso fazer por ti? Está precisando de alguma coisa? Né? A igreja está aqui para te ajudar. É uma comunidade diaconal. A Bíblia fala que tem pessoas com dom especial de evangelismo, por exemplo. Né? Certamente. Só que todo crente deve evangelizar. Tem o dom de intercessão, mas todo crente deve interceder pelos outros. Alguns têm dom do ensino, mas todo crente tem que ensinar de alguma maneira. O pai tem que ensinar os filhos, ensinar a esposa, a mãe ensinar os filhos. Você vai evangelizar alguém, você vai ter que ensinar a palavra de Deus para ele. Talvez você não tenha o dom de ensinar a igreja como um ofício, mas você precisa ensinar também. E a diaconia é a mesma coisa. Existem homens com dom especial, né, para administrar os recursos e distribuir os necessitados. Isso é um dom. Isso é um dom. Mas todo crente deve fazer isso. Todo crente deve fazer isso. Como o quê? Como reflexo de fazer o bem. Reflexo de fazer o bem. Principalmente aos da família da fé. Portanto, quem semeia para o Espírito a fim de colher vida,
persevere em fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Portanto, só relembrando aqui os 4 pontos. Os que semeiam para o Espírito cuidam dos que ensinam a palavra de Deus, porque a estimam. Os que semeiam para o Espírito temem a Deus, porque sabem que de Deus não se zomba. Os que semeiam para o Espírito deixam de plantar para a própria carne, e os que semeiam para o Espírito perseveram em fazer o bem. Vou fazer aqui algumas aplicações importantes. Primeiro, tudo o que fazemos está sujeito à lei da semeadura e da colheita. Nós estamos plantando o tempo todo. O tempo todo. Se plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se plantamos coisas ruins, nós vamos plantar coisas ruins. Tudo o que fazemos é semente. Palavra, pensamento, dinheiro, a maneira que nós usamos nosso dinheiro vai ter consequências. Nossas atitudes. É inevitável, nós iremos colher o que nós plantamos. Por isso nós vamos, como discípulos de Jesus, semear para o Espírito, para colher vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como que nós recebemos essa vida em abundância? Colhendo para o Espírito. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No momento que nós colocamos Deus como centro de nossa vida e atuamos para a glória dele, que nós colocamos nossos pensamentos para Deus, nossas atitudes para Deus, nosso dinheiro para Deus, nossas palavras para Deus, isso tudo redunda em colher vida que nós estamos plantando para o Espírito. Vida de comunhão com Deus, fechar a porta do seu quarto para ficar em oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja. Tudo isso é semear para o Espírito Santo e vai nos trazer vida. Segundo, persevere. Confiando em Deus e não desanime nas dificuldades. Veja bem, você é fruto das suas escolhas. Lembre disso. Seja o momento que você esteja passando na sua vida, você sabe que tiveram escolhas que te levaram até aqui. Você sabe disso. Mas nós também somos frutos da soberania de Deus. Então, se você está passando por um tempo difícil, reflita sobre o que você errou. Reflita onde você caiu. Pense. Converse com amigos, irmãos, pastor, diáconos, para você não repetir mais o erro. Porque se você continuar plantando esse erro, você vai continuar colhendo por muito tempo. Mas nós sabemos que vivemos num mundo decaído também. E muitas das coisas que acontecem em nossas vidas não fomos nós que colhemos. Nós sofremos problemas econômicos, que são frutos de uma crise de um país problemático. Colhemos crimes de um país sem segurança. E às vezes acontece, irmãos. A vida é assim. Nós sabemos que vivemos um mundo que foi afetado pelo pecado. Então essa é a hora de você confiar na soberania de Deus. Deus governa todo o universo e toda a sua vida, pela criação e pela providência. Providência significa isso. É o governo de Deus sobre tudo o que acontece no universo. Às vezes a gente confunde providência com provisão, né? Não, explicar a diferença. Provisão é quando Deus provê alguma coisa, é aquilo que você precisa. A provisão está dentro da providência, porque a providência é o governo de Deus sobre tudo. E a sua vida está na providência de Deus. Então, se você está colhendo um problema que você não curou, fica firme. Fica firme que Deus está no controle de tudo. Ele governa a sua vida. Ele governa a sua vida. Talvez você perdeu um emprego, está procurando trabalho, e você foi o melhor funcionário por muito tempo. Vivemos um mundo decaído. Essas coisas acontecem. Talvez você seja um pai ou uma mãe que cuidou bem de seus filhos, pregou o evangelho para eles a vida toda, e você tem 1 ou 2 filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Bom, essa pessoa, esse filho seu, é uma pessoa autônoma.
ela responde diante de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Você fez a sua parte. Então continue confiando em Deus. Que essa semente que você plantou do Evangelho, o Senhor pode fazer brotar. Consequências de um mundo decaído. Às vezes nós colhemos frutos amargos que nós não plantamos, porque somos afetados pelo pecado. Por isso não desanime, não desanime. Romanos 5:3-5 diz que nós nos gloriamos na tribulação. Olha que passagem linda essa. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não falha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Essa esperança que você tem em Deus, ela também está sendo produzida por toda a tribulação que você está passando. E essa esperança não vai falhar, porque o amor de Deus é derramado no seu coração. Para que você continue forte, resistindo e confiando na soberana providência do Senhor. Nós estamos sujeitos à lei da semeadura e da colheita, mas nós precisamos perseverar confiando em Deus quando nós passamos por problemas que foram plantados por outras pessoas e que nos afetaram. Continue firme, irmão, em nome de Jesus. Terceira aplicação que eu quero fazer é que a igreja deve plantar. A igreja como um todo, agora falando, né? Como liderança, como membros, em serviço, palavra e missão. Primeiro, como eu já falei, nós devemos nos aperfeiçoar e sermos uma comunidade diaconal, né? Uma comunidade que serve uns aos outros. Como eu falei também, os diáconos são separados para administrar esses recursos, para ajudar os necessitados. É o papel deles, isso é maravilhoso, isso é bom. Mas nós, como cristãos, devemos praticar isso e fazer que a igreja seja uma comunidade que serve. Uma comunidade que faz o bem, que persevera no bem e que semeia para o Espírito. A igreja deve também priorizar a palavra de Deus. A palavra é o centro. Por quê? Porque a palavra é de Deus. Quando nós fazemos da palavra o centro da igreja, nós fazemos Cristo o centro da igreja. Toda pregação deve ser centrada no Evangelho. Tudo que nós fazemos deve ser centrado no Evangelho como igreja. Até mesmo quando nós nos unimos para aquela comunhão, né, de alegria, de comer juntos, isso deve ser centrado no Evangelho também. Pecadores redimidos pela graça de Deus, inimigos naturais que se amam por causa de Cristo. O Evangelho permeia todas as nossas relações. Todas as nossas relações. Por quê? Porque nós priorizamos a palavra. E lembrando, quando nós priorizamos a palavra, nós cuidamos daqueles que nos alimentam com a palavra. Porque nós estimamos a palavra de Deus. E a igreja deve cumprir a grande comissão. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos ordenei. Existe uma missão para a igreja, e a missão é levar a glória de Deus onde ele ainda não é conhecida. Levar a adoração onde o Senhor ainda não é adorado. Nós devemos plantar a missão. Nós temos aqui na igreja 2 missionários, né? Temos o pastor Jonathan, que plantou aqui a nossa igreja, hoje está na China. Temos a Helena, que está na África. Na verdade, ela é ligada a Jocum do Chile. E hoje ela está passando um tempo na África. Como que nós vamos ajudar essas pessoas em oração? Entre em contato com elas, mais uma vez, e pergunte, olha, vocês estão precisando de alguma coisa? Né? Estão precisando de oração? Ore. Não pergunte se precisa de oração, ore. Mas se algum pedido específico de oração, fale com eles, esteja orando por eles, apoie financeiramente, ajude. Você pode fazer missão de 2 maneiras, ou indo, né, com seus pés, ou com seus joelhos em oração. Então vamos apoiar em oração, financeiramente, estimular os membros uns aos outros aqui a compartilhar o Evangelho, porque você não precisa ser missionário para fazer missão. Sabe onde você faz missão? Faz missão na sua casa, na sua família, no
no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você é um missionário. Você é um missionário. Na verdade, quando Jesus fala ide por todo mundo pregar o evangelho, nós podemos entender que Jesus está falando também indo e pregando o evangelho. Existe uma discussão entre os que estudam missiologia, né? Jesus falou ide, vai, ou disse indo e pregando o evangelho? As duas coisas. As duas interpretações e as duas traduções estão certas, porque é para fazer as duas coisas. Nós devemos ir onde Jesus ainda não é adorado, e enquanto nós vamos, onde nós estamos, nós vamos pregando o evangelho. Você é um missionário. Você é um missionário onde você está. E a igreja, como um todo, deve saber estimular, apoiar e orar por missões. Plantar em serviço, palavra e missão. Quarto, o sangue de Jesus na cruz é a semente de vida que nós não poderíamos semear. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a verdade mais terrível que a Bíblia ensina sobre a lei da semeadura e da colheita. Nós colhemos pecado, nós plantamos pecado, nós vamos colher morte. É o pagamento que nós temos pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Por causa do nosso pecado, nós vamos morrer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo que ele semear, ele se fará. O homem planta pecado, ele vai colher morte. E o problema é que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Isso inclui eu, isso inclui você. E ainda pior, a Bíblia diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Nós estamos falando aqui que nós devemos deixar de semear para a carne e semear para o Espírito. Mas enquanto nós não temos Jesus, tudo que nós fazemos é semear para a carne. Nós estamos sem Jesus, nós estamos constantemente plantando morte, corrupção e morte. A solução é nascer de novo. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Então, se você está aqui hoje pensando o que eu posso fazer para semear para o Espírito, a primeira coisa é essa, é nascer de novo. E você deve clamar a Deus. Clamar a Deus com urgência. Com urgência. Porque você não sabe o dia de hoje, nem de amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Parece um clichê, né, de pregador. Cara, você pode morrer hoje, então aceite Jesus logo. Mas pode ser um clichê, mas é uma verdade. É uma verdade. Essa noite pedirão tua alma, o que darás em troca? Jesus está batendo a porta. E aqueles que ele chamou, ele também justificou. E vai glorificar. Clame a Cristo. Clame a Jesus. Eu quero ser nova criatura. Eu quero semear para o Espírito. Eu quero colher para a vida. O inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade. Quando nós falamos aqui sobre a igreja estar plantando em serviço, palavra e missão, vem agora a história de William Carey. William Carey é conhecido como o pai das missões modernas. E quando ele foi à sua igreja, pedir apoio para fazer o evangelismo na Índia, ele ouviu de um daqueles homens, olha, se Deus quiser converter os pagãos, na sua soberania ele vai fazer. Não precisamos nos preocupar com isso. Não, isso não é assim. Deus é soberano, mas ele quer que a gente haja. Nós precisamos ter consciência do inferno. Nós não iremos entender a necessidade que temos de Cristo se não entendemos o inferno que nos espera por causa do nosso pecado. Homens que entenderam isso se tornaram grandes missionários, como William Carey, por exemplo,
Ele nunca deixou de confiar na soberania de Deus, mas ele sabia que soberanamente ele deveria ser usado para levar a palavra. Você que está aqui hoje, leve a palavra àqueles que estão se perdendo. E se você ainda não conhece esse evangelho, ainda não teve uma experiência com Deus, aceite essa verdade. Jesus morreu por você. Jesus Cristo plantou a semente que nós nunca poderemos semear. Lá na cruz, Jesus tomou a ira de Deus sobre ele. A ira pelo pecado que nós merecemos. Veja bem, nós semeamos pecado e deveríamos colher a ira de Deus, mas quem colheu foi Jesus, por nós. Por isso, a ira pelo pecado é a única semeadura que nós fazemos e podemos não colher. Mas para isso, precisamos crer que Jesus nos justificou na cruz. Por isso, a salvação é a única semeadura que podemos colher sem semear. Consegue entender? A ira pelo pecado é a única semeadura que fazemos e podemos não colher. Por isso, a salvação é a única semeadura que podemos colher sem semear. Por quê? Porque o sangue de Jesus na cruz é a semente de vida que nós não poderíamos semear. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Tudo que nós fazemos nessa vida tem consequências. Tudo. Absolutamente tudo. E não existe nada de graça nessa vida. Não existe almoço grátis. Aquilo que dinheiro não nasce em árvore. Precisa de dinheiro, precisa trabalhar. Precisa de um trabalho, precisa estudar. Mas existe uma coisa que é de graça. É a salvação. Essa é pela graça. É uma semeadura que nós não semeamos e que nós colhemos em Jesus, porque Ele plantou na cruz por nós. Ele se fez pecado por nós, como diz lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, se vocês estão ouvindo essa palavra hoje, estão arrependidos dos seus pecados, porque hoje vocês estão colhendo coisas ruins que vocês plantaram. Em primeiro lugar, saiba que há perdão em Cristo Jesus. Jesus morreu pelos teus pecados passados, presentes e futuros. Ele morreu por todos os teus pecados. Confie na soberania de Deus. Creia que Ele está no controle. Não fique se culpando por algo que Jesus já tomou a culpa por você na cruz. Comece a plantar agora coisas boas. Comece a plantar agora para o Espírito. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba que tudo que você plantou de ruim está perdoado na cruz. E agora você pode começar do zero, vida nova, para plantar vida eterna e estar com Ele eternamente lá nos céus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos alerta, Senhor, que nós devemos semear para o Espírito e deixar as coisas da carne, e que nós devemos temer a Ti e não zombar das consequências que podem vir, Senhor, sobre as nossas escolhas. Obrigado porque a Tua Bíblia nos ajuda na santificação, nos ajuda, Senhor, a colher os frutos do Espírito. Mas obrigado também por Jesus, que lá na cruz plantou a semente da salvação para nós. Colheu a ira que nós merecemos, para semear a graça que nós não poderíamos alcançar. Ó Senhor, por favor, Deus, se alguém aqui que ainda não conhece a salvação em Cristo e essa graça maravilhosa, por favor, Senhor, invade a mente e o coração dessa pessoa para que eles possam se entregar a Ti, Deus, e começar a plantar uma nova vida no Espírito Santo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.